Agora eu pergunto para você, e frequência de inspeção? A partir de agora, para cada elemento de inspeção, eu vou falar de frequência de inspeção. De quanto em quanto tempo você vai observar, você vai verificar esses pontos. Tá? Então vamos lá. Monitoramento. Ele tem que ser diário e pode ser feito durante o PPHO, como eu já adiantei. Tá? Então, uma vez ao dia, pelo menos, você tem que olhar. Você fala, mas todo dia eu tenho que olhar a mesma parede? Sim, porque hoje ela não está quebrada, amanhã ela tem uma trinca. E começa com uma trinca. Ou a cada 15 dias para instalações e equipamentos que entram ou não em contato. Às vezes equipamentos que são usados, principalmente equipamentos que são usados não são usados diariamente, eles podem, o monitoramento ser colocado nesses dias em que eles são usados. Eu coloco 15 dias, mas inclusive essas frequências elas são sugeridas. Vai ter momentos em que eu vou falar, não, exigência técnica que seja diário, como é esse caso. Mas nesse caso de 15 dias, vai depender muito da frequência de utilização de determinado equipamento. Tá? Bom, e a verificação? Lembra que tem dois tipos de verificação, a documental e a local? A documental segue a mesma frequência do registro. Se o registro foi feito uma vez ao dia, a verificação documental também é diária. Então, o monitor acabou de chegar com os registros para o chefe do controle de qualidade, para o verificador. O verificador, então, vai fazer a verificação desse documento naquele mesmo dia. Ou no dia seguinte, mas não pode passar disso. Não pode acumular. Porque se houver algum problema, se o monitor incorreu em alguma coisa, ou se a ação sugerida para ele foi incorreta, ou se depender de uma ação do verificador, ela passa em branco. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, o quanto tempo que ele passar sem olhar. Isso aí pode ter comprometimento do produto nesse período e vai para o consumidor. Tá? Verificação local. Eu recomendo a cada 15 dias, pelo menos, né? A cada 15 dias. Pode ser mais frequente? Sem dúvida alguma. O ideal é que o verificador esteja todo dia, mas ele perde um pouco da função do monitor. Então, a cada 15 dias, ele tem que ir lá na fábrica e olhar se a coisa está do jeito que ele tem percebido à medida que olha os documentos. Tá? A partir de agora, eu vou dar exemplos de registros para você. Tá? Naquele frigorífico hipotético que eu falei, que abate suínos e bovinos. Tá? No caso aqui, eu vou chamar só para suínos, né? Algumas planilhas aqui para você ter uma ideia. Tá? Então, vem para cá comigo, vamos lá observar essa primeira planilha, que é a planilha de checklist de manutenção de instalações e equipamentos. Tá? Então, checklist 01, manutenção. Esse é o registro que você vai fazer diário. Observe. Aqui você coloca logo do seu estabelecimento. Aqui está o título da planilha, checklist 1, manutenção de instalações e equipamentos. No caso aqui, abate. Ok? Frequência diária, tem que ter a frequência descrita aqui. Está compreendendo? Elemento 01, código. Esse código aqui é para fazer uma referência. Quando essa planilha for citada, em qualquer momento, seja eletrônico ou seja em outro documento, é assim que faça a referenciação dela, checklist 01. A revisão, no caso desse programa de autocontrole aqui, já estava na 5ª revisão. Tá? Poderia colocar até a data da revisão aqui. Tá? No final aqui, poderia ter colocado também aqui, ó, elaborado em julho de 2010. A data está aqui embaixo. Então você fica com uma certa liberdade para colocar aqui em cima ou lá embaixo, mas tem que ter. Ok? Bom, então vamos continuar na planilha? Data e hora. Eu vou usar essa planilha como a primeira das todas as planilhas que nós vamos abordar nessa disciplina. E em toda planilha tem que ter data e hora. Tá? Ah, professor, não tem data, não tem hora, só tem data, não serve não? Não. Para gerar rastreabilidade e auditabilidade do documento. Tá? Aqui está a área de inspeção. Você pode colocar o nome dela ou pode colocar um código. Por exemplo, você chamou a área de abate de área 01, então a área 01 fica a seu critério. O que importa é ela ser executável da maneira mais fácil e clara possível. Aqui, ó, lembra que cada área de inspeção tem uma unidade de inspeção? Elas foram referenciadas como números. Aí você fala, mas professor, onde é que eu vou colocar? Na sua descrição, lembra? Na descrição do seu plano, você pode começar, seja no elemento 01 ou antes dele, até mesmo com um preâmbulo, você coloca, faz uma referenciação. Áreas
e unidade e a descrição dessas unidades de inspeção. Tá? Aqui, ó, número do I. O que é o I número 1? Ela é a I01 da área 01, ou área abate, é a entrada sanitária da sala de matança. Que horas que o monitor estava lá? Ele põe a hora. Como é que estava a integridade física? Nós estamos no elemento manutenção da entrada sanitária da sala de matança. Ah, estava conforme. Opa, não está conforme, porque lá o lava-botas está agarrando, não está funcionando legal. Então você põe NC e relata as não conformidades, tá? Aqui, ó. Acompanhou? Então a planilha continua. Você pode ser até um verso da planilha ou uma segunda página, não tem problema. Tá? Você coloca aqui área. Aí você pode colocar aqui 01/01. O primeiro 01 diz respeito à área de abate, o segundo 01 à unidade de inspeção 1. Ok? Descreve a não conformidade. Se esse espaço for pequeno, e à medida que o ideal é que ele seja o maior possível, mas se for o caso, você pode até criar um relatório de ocorrências, que é sempre um relatório padrão para qualquer tipo de não conformidade, obviamente relacionando a área e ao tipo e ao código da planilha. Então imagina que isso aqui não haja esse campo, isso aqui seja na verdade uma outra planilha chamada de relatório de ocorrências. Então você vai pôr local da ocorrência, ou então área 01, UI 01. Então eu estou criando uma outra planilha, tá, gente? Então imagina, área 01, UI 01, código do registro, da planilha, checklist 01, data tal, descrição da não conformidade. Entendeu? Mas se você quiser, você pode, aqui nesse campo, ou no verso, e o verso, gente, qualquer lado da planilha, ele é um lado, ele é documento oficial. Se você quiser escrever aqui, não tem problema, isso vale. O importante é o documento falar por si só e ser útil, tá? Então não tem muita frescura, não. Então você descreve a não conformidade. Nesse caso aqui, como eu não tenho esses campos, eu descrevo, olha, aconteceu na data de, pode até ser redundante, na data de tal, na área tal, a seguinte não conformidade, blá, 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 e descreve aqui. Ação corretiva e paliativa. Então, o que foi feito para resolver essa não conformidade? Está aqui. Às vezes, a ação corretiva, ela não é imediata, mas você não pode deixar ela acontecendo, porque se há comprometimento do produto, você tem que ter pelo menos uma ação paliativa que reduza a possibilidade de contaminação ou de prejuízo ao produto, entendeu? Então, ações corretivas ou ações paliativas, elas são descritas aqui. Depois, nesse campo, as medidas preventivas. Tipo de ação corretiva. No caso aqui, se é uma ação corretiva, nesse caso dessa planilha, se ela é imediata ou mediata. Tá? No caso de ação, se ela for imediata, ela já foi feita, não precisa de paliativa. Se ela for mediata, existe uma ação, a medida inicialmente tomada foi a paliativa, e nesse campo aqui, você colocará a ação corretiva definitiva aqui. Gente, isso aqui é um exemplo de planilha, não é que você deva seguir. Você transforma essa planilha da maneira como você quiser. O que eu quero te passar são as informações mínimas necessárias. A configuração dela vai depender de você, tá? Outra coisa, eu quero chamar a atenção para você para uma coisa. Volta para mim. Eu quero passar para você o seguinte. Muito importante. Muita gente, para evitar inclusive enxurrada de perguntas, eu quero tirar o máximo de dúvidas possível. Pode estar surgindo na sua cabeça o seguinte: nossa, professor, essa é a primeira de várias planilhas, certo? Sim. Esse exemplo que eu dei aqui, desse estabelecimento, são pelo menos 48 planilhas. E mesmo assim foi só um exemplo. E um frigorífico que faz abate e desossa, não faz processamento. Tá? O que traria ainda mais planilhas. Tá? Bom, então você vai, mas professor, eu não posso, eu vou ter que escrever isso tudo? Mas eu não posso fazer isso para controlar melhor em meio digital algumas delas? Pode. Você pode converter, suponhamos que o monitor esteja lá com o tablet na hora. Ou que você, mesmo tendo esses registros, você queira escaneá-los, ou queira passar tudo que foi escrito para o meio digital, fica mais fácil de coordenar a informação? Não sei. Bom, sempre quando você tiver essa ideia e quiser abrir mão da utilização digital da informação, você vai ter que, de alguma forma,
validá-la, seja por uma assinatura digital, ou seja, imprimindo e assinando o documento impresso. O documento simplesmente apresentado na tela do computador não tem validade nenhuma para fiscalização, tá? Porque ele pode ser mexido, ele pode ser editado. Já o papel fica mais difícil, a gente tem como, por evidências, identificar se ele é autêntico ou não, tá? Mas vamos voltar agora para a planilha. Vem comigo de novo aqui. Então, olha esse campo aqui, ó. Horário, visto, controle de qualidade. Qual foi o horário da descrição da não conformidade? O controle de qualidade, quem descreveu isso daqui, assinou. Esse monitor que preencheu a não conformidade, ele identificou lá em cima a não conformidade, ó, que eu dei o exemplo, ele identificou a não conformidade aqui, e descreveu a não conformidade e assinou. Tá? O ideal, e está faltando nessa planilha, olha só, eu vou fazer uma autocrítica, porque esse exemplo aqui ainda está faltando uma coisa, mas isso é interessante para que você note que a gente sempre aperfeiçoa. Quando essa planilha foi feita, esqueceu-se de uma coisa, de colocar um campo aqui para que o monitor rubricasse que verificou. Você fala, mas peraí, ele vai ter que dar 34 mais 2 aqui, 36 rúbricas só nessa planilha? Sim. Porque ele está dando o que? Autenticidade para o documento, legitimidade. É ele que fez. Então ele vai pegar, assina aqui no campo, a cada monitoramento ele assina. Entendeu? E aqui embaixo na planilha, que é igual a que está aqui, ó, assina o monitor, aquele da sua assinatura. Bate o carimbo dele e depois ele vai entregar esse documento para um verificador, que pode ser outro monitor ou o chefe do controle de qualidade. Aqui ele vai assinar esse verificador e vai carimbar. Quando ele fizer isso, o que está descrito aqui foi validado e tem que ser concluído. Ok? E aqui ainda tem um campo de observações para quaisquer coisas que devam ser escritas, ou então utilizar o verso dessa planilha também. Entendeu? Então é isso que eu queria que você... Esses são um exemplo de coisas básicas. Esse aqui é manutenção, no caso da área de abate. E para todas as áreas deve ser feita o mesmo checklist. Então é muita coisa que tem que ser feita. Mas se for feita, nada vai passar despercebido. Tá? Esse material também vai estar disponível para você no material complementar. Tá? E se tiver alguma dúvida, manda para mim a dúvida. Ok? Bom, agora a gente vai pegar e fazer uma planilha em relação à manutenção preventiva. Tá? Vamos lá de novo para a planilha. Acompanha comigo essa planilha. Planilha 01A, manutenção preventiva, ou melhor, aqui o melhor ficaria até preditiva, né, de instalações e equipamentos. Frequência, sempre que houver manutenção preventiva com necessidade de realização de reparos. Tá? Elemento de inspeção 01, código, já tem um código específico, revisão, a mesma revisão. Mês, semana, então ela é o quê? Semanal, aqui inicialmente. Olha, manutenções semanais, manutenções quinzenais. Esse aqui é só um exemplo, você dispõe da maneira como você achar necessário. Tá? Então aqui, ó, depiladeira, né, no caso de suínos. Data e hora da manutenção, descrição da manutenção executada, visto do coordenador de manutenção e visto do controle de qualidade. Perfeito, todo mundo relacionado ao equipamento vistou e validou o documento. Tá? A mesma coisa aqui na manutenção quinzenal. Então são manutenções preditivas, já previstas, semanalmente ou quinzenalmente. Ok? Ficou claro? Bom, vamos para outra planilha, que é esse plano de ação para execução de não conformidades. Sempre que houver não conformidades com ação corretiva imediata. Lembra que existem ações corretivas que não conseguem ser realizadas na hora. Faça o quê? Uma ação paliativa. Então essa planilha foi criada com o intuito de descrever e programar as ações corretivas imediatas. Data da verificação, não conformidade, qual foi a área ou unidade de inspeção em que aconteceu o problema, né? Na não conformidade, o máximo de informações para que você consiga linkar os documentos, para não ficar perdido em informação. A ação corretiva ou medida paliativa, então que você vai citar a medida paliativa e a ação corretiva. Prazo para conclusão, muito importante. Com quem foi acordado esse prazo para conclusão? Então foi o coordenador de manutenção. E a verificação. Essa verificação, olha aqui embaixo, ó.
Verificação. Vou dar um zoom para você aqui. Ó. Às vezes a letra está um pouco pequena. Ó. Na data final para a conclusão, verificar se foi tomada a ação corretiva. Anotar a hora da verificação e assinar. Então, se você quiser colocar instruções no final das planilhas, ótimo. Na verdade, isso daqui veio de onde? Isso aqui veio do programa de autocontrole descrito, da descrição. Então, você trouxe para lá uma informação que é válida para lembrar o monitor do que ele tem que fazer. No caso aqui, essa verificação, ela é mais um monitoramento do que a palavra melhor é que seria monitoramento, tá? É o responsável pelo registro, é o responsável pelo monitoramento. Ele vai colocar a hora em que foi verificado, assinar, e se tiver alguma observação, está aqui, ó, após realizar a verificação, anotar no campo se está finalizado. Então, está finalizado ou não? Caso não esteja e haja prorrogação, definir novo prazo e anotar o motivo da prorrogação. Preguiça não vale como motivo, tem que ser uma coisa justificada. Concorda? O responsável pelo registro assina e o verificador faz o mesmo. Ok? Muito bem. Então, volta para mim agora. Então, viu as planilhas? São só exemplos de planilhas como eu adiantei. Então, o que eu peço a você? Que faça uma revisão, medite sobre essas planilhas, sobre o que a gente viu nessa aula, que a próxima vai ser um bate-bola legal sobre não conformidades, sobre exemplos de não conformidades ou não, né? São bate-bolas com fotografias, para a gente trazer um pouco mais para o campo prático nos exemplos que eu vou passar. Tá bom? Então, vai lá, boa sorte, revise e até a próxima aula.